Olá, está começando mais uma edição do programa Revista Empresários Entrevista. De norte a sul, de leste a oeste, levando muita informação sem fake news. Tudo bem com o senhor? Tudo bem com a senhora? Você jovem, tudo bem? Estão preparados? Queria agradecer também aqui o PH, o Douglas, que estão no comando da nave aqui do programa Revista Empresários Entrevista. Vamos lá? Tudo bem? A mensagem, aquela de sempre, que o mundo precisa de paz. Paz para o mundo. Paz para todos vocês. Análise de perfil comportamental parte da coleta de dados e observação a fim de entender quais são as tendências de uma pessoa em relação às atitudes, decisões e ações. Com isso, os profissionais são alocados em categorias que representam seus traços preponderantes. Para falar sobre a importância da análise e mapeamento de perfil comportamental, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevista, direto de Imperatriz, estado do Maranhão, Renata Paim. Ela é gestora da Libertas Consultoria, mentora, analista comportamental com certificação internacional em formação em coaching, psicanálise e perícia grafotécnica, consultora de recursos humanos com mais de 20 anos de experiências em empresas de porte e segmentos diversos, atuando na atração e retenção de talentos, palestras, treinamentos e ações para o desenvolvimento de pessoas e progresso de equipes. Seja bem-vinda, Renata. Tudo bem com você? Tudo bem? Como vai? Olá. Obrigada pelo convite. Eu que É um agradeço prazer. aí, eu que agradeço a sua disponibilidade. Fala para nós, como que tá o tempo aí em Imperatriz? Muito quente, muito calor. Tá, eu gostaria também de mandar um abraço ao meu amigo de coração, um amigo de infância, o Marcos, que é esposo da Renata, é um grande amigo, né? E realizando, né, um dia conversando com o Marcos, ele falou: pô, Jamiro, a minha esposa, ela trabalha nessa área tal, acho que ela tem muito para passar para os web telespectadores do programa também, e hoje deu certo, né, Renata? Muito obrigado, agradeço o Marco aí pela indicação também, né? Pode deixar, agradeço sim. Eu agradeço pelo convite mais uma vez. É muito bom estar aqui e poder falar de um tema tão importante para as Tá, empresas. fala um pouquinho do trabalho que você realiza aí em Imperatriz, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, a Libertas Consultoria já existe há bastante tempo aqui em Imperatriz. Nós atuamos também nas cidades circunvizinhas, com atração de talentos, treinamento e desenvolvimento, análise de perfil comportamental, consultoria na área de RH. Então, nós atuamos nessa questão relacionada à descrição de cargos, procedimentos, realinhamento de equipes. É o que a Libertas Consultoria faz hoje. Tá aí uma coisa E a interessante. mentoria, Sim, sim. claro. E eu acho que um fato interessante aí em Imperatriz, aí no Maranhão, existe muitas empresas familiares, né, Renata? Muitas empresas familiares, muitas empresas que precisam se profissionalizar um pouco mais. As decisões ficam na mão dos proprietários, que geralmente é a esposa com o esposo, aí vem o filho, e enfim, a gente sabe que é bem complicado, né? Empresa familiar tem suas vantagens, mas tem algumas questões que o consultor tem desafios. E esse desafio aí, como que faz para você que lida com isso, né? Já virou assim, é uma experiência diferente, né? Como lidar com isso, né? De você levar a informação para as pessoas, né, que são empresários, que mantêm aí durante anos a empresa familiar, para eles poderem estarem mudando, né? Mudando a percepção, né? Essa cultura, né? Para ter até para ter mais lucros, né? E a empresa poder estar se rentabilizando mais. É um trabalho delicado, você não pode impor. A gente sabe que o consultor não impõe nada, né? A gente apresenta possibilidades de melhorias, coisas que eles podem fazer para melhorar os resultados. Mas é bem delicado, não dá para impor.
A gente tem que convencer, mostrar, demonstrar, e fazendo um trabalho, e eles vão percebendo aos poucos que o que a gente faz traz resultado, que eles precisam, de fato, repensar alguns conceitos bem arraigados, né, de muito tempo. A empresa que já está na terceira geração, já é o neto quem administra, então é bem delicado, sim. A gente não tem como partir para o confronto, tem que convencer. Ok, legal, legal. E vamos lá para a primeira pergunta. E lembrando, você, web telespectador, pode mandar as suas perguntas aqui no nosso canal de comunicação pelo DDD 13 98811 3113. Mande sua mensagem, 13 98811 3113. Você pode mandar perguntas aqui para a Renata, mandar sugestões de pauta também para a produção do programa. E nós vamos correr atrás, como eu sempre falo, né? Vamos buscar os melhores consultores para trazê-los aqui no programa e eles, de alguma forma bem sucinta, né, bem elaborada, estar assim passando informações para que você seja um vencedor no mercado de trabalho e possa conduzir da melhor maneira possível a sua empresa também. Renata, explique para nós aí o que é análise de perfil comportamental. A análise de perfil comportamental, ela busca entender o perfil daquele profissional, ou daquela pessoa, não só pessoas que estão ligadas a uma empresa, né? Qualquer pessoa pode fazer. Então, ela analisa quais são suas competências, quais são os gaps também, o que precisa ser desenvolvido. Tudo isso na análise de perfil comportamental a gente consegue detectar. Então, existe a análise de perfil comportamental, ela começou com o DISC, né? O DISC é bem conhecido por muita gente, muitas pessoas, é utilizado no mundo inteiro a análise de perfil comportamental. E aí, o que ele conseguiu verificar? Né? Um estudioso conseguiu verificar que existem aí quatro fatores. Quais são esses fatores? A dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. Esses fatores, cada pessoa tem um pouquinho de cada um desses fatores. Só que em algumas pessoas isso é mais forte. Só que a Renata Paim, a Libertas Consultoria, trabalha com o perfil comportamental DISC ligado ao Profiler, que é da Solids. Então, o Profiler, o que ele fez? Ele abrasileirou isso. Ele analisou todos esses fatores e trouxe para a realidade do brasileiro. Então, esses perfis que antes, né, e ainda em alguns são chamados de dominância, influência, estabilidade e conformidade, eles chamam hoje de perfil executor, comunicador, planejador e analista. Então, cada um tem um perfil que vai ficar mais evidente. Então, o perfil executor, ele está ligado a como a pessoa lida com problemas e desafios, o comunicador, como que ele se relaciona com os outros, o planejador, como a pessoa lida com mudanças, e o analista, como ele lida com regras e procedimentos. Então, isso vai influenciar muito dentro das empresas, porque o perfil comunicador, ele é muito diferente do perfil executor. E ainda tem uma outra coisa, o perfil comunicador, ele não é só comunicador, tem dois perfis, sempre que é o primário e o secundário, que vai ficar em evidência. Então, se ele é o perfil executor, ele vai ficar junto com o perfil, geralmente, junto com o perfil comunicador, né? Pode acontecer dele ter um perfil planejador, pode, né? Um comunicador com um perfil planejador, ou um executor com perfil analista, pode acontecer, mas geralmente o comunicador é um comunicador executor ou é executor comunicador, né? Então, o que a análise de perfil comportamental faz? Analisa quais são as competências que precisam ser desenvolvidas e que estão mais evidentes naquela pessoa, para quê? Para desenvolvê-las e para alinhar a equipe. Então, às vezes você tem uma equipe com um perfil muito forte, muito comunicador, ou muito executor. E, de repente, isso não é positivo. Precisa realinhar. Então, a análise de perfil comportamental, ela faz isso. Ela analisa essas potencialidades. E também, como o analista comportamental diz, ele dá orientações para que aquele colaborador ou aquela equipe busque as melhorias necessárias para trazer mais resultados para as empresas. Que o Profiler também tem essa vantagem, né? Ele não só abrasileirou isso, ou seja, trouxe para a realidade do brasileiro, mas ele também olha
a questão das empresas, né? Como que as empresas enxergam o perfil. Certo. E há a possibilidade de uma pessoa ter mais de um perfil, ter dois perfis, ou se ela encaixar em três perfis também? Há essa possibilidade ou não? Todo mundo tem um pouquinho de todos os perfis, né? Todo mundo tem um pouquinho de cada um. Só que existem aqueles que são mais evidentes. Então, o perfil executor, ele sempre vai vir junto com o outro, que é o primário. Se ele é executor, ele é o primário. Aí ele pode vir junto com o secundário, que é o comunicador, geralmente. E ainda existem aqueles em que três perfis estão bem alinhados. É uma pessoa que é executora, comunicadora e planejadora. É raro? É, mas acontece. Então, Essa, todos nós temos um pouquinho. tá, essa pessoa que tem três perfis, como você comentou aí, ela pode ter mais sucesso na carreira de que uma outra pessoa que tenha um perfil só ou tenha dois perfis? Não necessariamente, vai depender muito de como ela lida com o seu próprio perfil, né? Então, existe porque assim, existem vários níveis. Tem executor extremo, com um perfil extremamente alto, um executor extremo. Ele precisa repensar se não é necessário ele desenvolver um pouquinho da comunicação, né? Um pouco mais do planejamento, da capacidade de análise. Então, vai depender de como essa pessoa lida com o seu próprio perfil. Eu tenho esse perfil, o que eu posso fazer para melhorar aquilo que o meu perfil ainda não está bem? Então, vai depender de cada um. Então é sempre buscar um algo mais, se modelar para ter assim, até para lidar em equipe, trabalhar em equipe também, né, Renata? Sim, é fundamental. Eu digo sempre, é muito bom a gente conhecer o perfil do colega, porque um executor, ele é muito diferente de um analista. Então, o executor, ele quer tudo para ontem, ele quer rápido, é aquele que vai agir. O analista, não. Ele é mais calmo, ele é mais centrado, ele se concentra mais, ele leva mais tempo. O executor não se preocupa muito com detalhes. O analista, se não tiver detalhes, ele vai ter muita dificuldade de caminhar. Então, é importante que a gente conheça como o nosso colega, ele lida com as realidades do dia a dia, as cobranças, as questões profissionais, senão eu vou exigir do outro aquilo que eu normalmente faria. E o outro é diferente de mim. Sim, e atualmente o empresariado, principalmente o empresário brasileiro, ele está atento a essas mudanças, quando ele vai contratar, ele está fazendo uma análise, ter um profissional na empresa ou contratar um profissional que faça uma leitura diferenciada, até do que ele poderia estar fazendo? Olha, as empresas estão cada vez mais abertas a isso. Aqui em Imperatriz, nós estamos começando esse trabalho. Tem empresas que trabalham com análise de perfil só para recrutamento e seleção. Ela olha que ele é executor, esse aqui é analista. Faz um filtro não muito profundo, né? Qual o objetivo da análise de perfil comportamental? É dar uma devolutiva para aquela pessoa. É dizer, olha, o seu perfil é esse, o que você precisa melhorar é isso, né? Assim está apresentando para mim diante do teste, né? Então, aqui em Imperatriz, algumas empresas já começaram a se abrir para isso, mas ainda estamos conquistando o espaço para essa abertura. Mas no Brasil é bastante utilizado. Certo, certo. É aquilo que nós sempre falamos, né? Tem que semear, né, um passo de cada vez para conseguir o objetivo, o melhor objetivo, para que a empresa, né, possa também ter uma rentabilidade maior, né? Ter aquela pessoa que tem a capacidade, né, de trabalhar em equipe, de conversar, de convencer, de conjugar o verbo não na primeira pessoa, mas sim na terceira, que é muito importante, né, Renata? Sim, sim, sim. Quando você entende muito, eu falo que é libertador, quando você entende o seu perfil. Você começa a entender por que você agiu daquela forma, por que o seu colega age diferente de você. E o líder, quando entende o perfil do seu liderado, ele sabe como lidar com ele. Porque o líder, ele lidera gente, ele lidera pessoas, né? Então, se eu não entendo como que eu vou conseguir um resultado do meu liderado e trato todo mundo igual, então, se eu sou um líder comunicador,
não posso exigir que todos os meus liderados sejam. Tá Eu não aí. tenho como exigir. E qual que é Então, uma. aí eu vou tratar como eu gostaria de ser tratado, em relação ao respeito, à cordialidade, né? Nós tratamos todos iguais. Mas em relação às especificidades de perfil, eu preciso lidar com cada um da forma como ele vai responder positivamente. Certo, quando nós falamos trabalho em equipe, você citou aí o líder também, né? A empresa tem que ter um líder que saiba conversar, né? Até como a gente comenta muito, né? As pessoas no chão de fábrica, né? Para que ele seja assim respeitado e ouvido, né? Não só na presença, mas na ausência dele também, que é o mais importante. Principalmente na ausência, né? Porque tem gente que não respeita, tem medo do líder, né? Tem medo de perder o emprego, tem... Hoje nós estamos vivendo uma realidade social, uma realidade econômica muito complexa. Então as pessoas estão cada vez com mais medo de perder o emprego. Então, e algumas pessoas, né, que estão numa posição de liderança também sentem isso. E, infelizmente, alguns podem utilizar isso de uma forma não muito positiva. Então, o que é o legal? O que é o saudável para a empresa? É que as pessoas entendam que somos diferentes, que nós respondemos diferente, e que nós precisamos de um líder que nos trate da forma como a gente responde, da forma como a gente consegue entender. Tá? Então, isso é muito importante, tanto na liderança quanto no trabalho em equipe. É fundamental. E também para equilibrar. Vamos falar aqui de produtividade. De repente, é um setor que precisa de muita gente com perfil executor. E você tem lá um monte de planejador. O resultado não vai ser o que você espera, porque aqueles cargos, eles têm um perfil específico. É necessário um perfil X e eu tenho um perfil Y. Então, o que a análise de perfil comportamental faz? Olha, cadê a sua descrição de cargo? Ah, o cargo é esse? Quais são as competências? Então, vamos analisar aqui aí. Então, eu descubro que a maioria das competências para aquele cargo, a maioria delas é de um perfil analista. E eu tenho lá um monte de executor, ou um monte de comunicador. Vamos equilibrar. Vamos colocar cada um com a sua potencialidade no lugar certo. Isso sim vai trazer resultado. Então, eu não posso só hoje contratar olhando para o currículo, né? Olhando para um curso, uma experiência. Existem coisas que não podem ser medidas de qualquer forma. Elas precisam ser analisadas. Ok. O João Carlos, do Rio de Janeiro, ele faz uma pergunta aqui, não sei se você já respondeu ou entrou no assunto, né? Como mapear o perfil comportamental da equipe, de uma equipe? Primeiro, a gente precisa fazer a análise de perfil comportamental de todos os colaboradores daquela equipe, tá? Então, a gente faz a análise de perfil, dá a devolutiva para o colaborador analisado. É importante que ele saiba, dá uma devolutiva para os gestores, aqueles que solicitaram essa análise. Se a empresa já tem um cargo descrito, está claro quais são as funções do cargo ou dos cargos daquele setor, porque o setor tem vários cargos, né? Então, vamos verificar, de acordo com a descrição de cargo, é isso mesmo? É o que a empresa quer mesmo? Nesse momento é isso? Essas são as competências? Porque a gente sabe que muda. Hoje, analisando o cargo X, eu preciso das competências. Amanhã, a minha empresa já pode precisar de outras competências daquele mesmo cargo. Isso pode mudar. Então, hoje, não, tá certo, é isso mesmo, legal, vamos lá. Ok. Então, a gente verificou aqui que para esse cargo, a pessoa que você tem hoje, ela não tem todas as competências desenvolvidas para esse cargo. Você hoje, de acordo com a descrição do cargo, precisa muito de um planejador e você contratou um comunicador. E aí, como é que a gente vai fazer? Ou a gente desenvolve essa pessoa, ou a gente realoca essa pessoa. Então, a gente precisa colocar, é aquela frase muito usada, mas perfeita, é a pessoa certa no lugar certo. Todo mundo tem um potencial, só precisa estar no lugar certo. Sim, sim. E uma outra pergunta aqui, partindo de mim agora, não sei se você já fez essa análise, né? Do medo que o empresário tem
dele ter lá uma pessoa com perfil, ele fala, eu vou investir nessa pessoa, vou dar treinamento e depois ele vai trabalhar no concorrente. Acontece muito isso aí por aí no... Eu pensei que fosse só Imperatriz. Não, não é só Imperatriz. A gente ouve falar muito disso, né? Oh, nossa, muito, muito. Nós trabalhamos com treinamentos e a gente já ouviu isso. Não, não vou mandar, não. Sabe por que eu não vou mandar? Porque eu mandei pessoa tal para o treinamento e essa pessoa conseguiu um outro emprego. Então, isso acontece também. Só que por que acontece? Eu acho que é uma questão que o empresário precisa analisar. Por que as pessoas não querem ficar na sua empresa? O que está acontecendo? Como é que está o clima da empresa nesse momento? É um clima bom? As pessoas se sentem felizes lá, se sentem respeitadas, valorizadas? Você valoriza seu colaborador? Ah, não, o salário é bom. E os outros aspectos? Sim, Quem são os gerentes dessa pessoa? Como é que ela lidera? Também não dá para fazer uma mudança só com a equipe. A liderança também precisa, é a primeira, precisa começar por eles. Então isso acontece muito. É porque já foi o tempo, né, Renata, de falar assim, eu sei tudo, eu sou dono do mundo, já tenho todas as informações, né? Ai, ninguém sabe de nada, né? Nossa, acho que quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. E aí, infelizmente, tem gente que pensa assim. Sim. Joia. Eu quero agradecer mais uma vez a presença da Renata Paim, né, que está esclarecendo dúvidas aqui dos nossos web telespectadores, agradecendo a disponibilidade dela, né, que tirou um tempinho na agenda dela. Eu sei que a agenda é muito corrida, né? Mas agradecer mais uma vez. E vamos para o primeiro intervalo comercial do programa Revista Empresários Entrevista. E você não sai daí. Fica aí que tem muita coisa boa ainda aqui no programa Revista Empresários Entrevista. Vamos para um breve intervalo e voltamos já com o segundo bloco. Não sai daí.
Sodoni Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim, Doim, Doim Motors, Doim, Doim, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Olá, ficou com saudade? Não deu nem tempo, né? Foi rapidinho, agora voltamos aqui com o segundo bloco do programa Revista Empresários em Entrevista. Estamos recebendo Renata Paim, ela é analista comportamental, faz um monte de coisa, né? Para que a sua empresa possa ter uma rentabilidade melhor. E os seus colaboradores também possam trabalhar mais alegres, mais compenetrados e trazer mais produtividade para a sua empresa. Renata, o Augusto de Porto Alegre, um abraço pessoal de Porto Alegre, aí tchê. O Augusto ele está perguntando aqui, quem pode realizar o teste de análise de perfil comportamental? Qualquer pessoa? Praticamente qualquer pessoa. Depende do sexo, depende da idade, depende do grau de hierarquia dentro da empresa. Qualquer pessoa pode fazer, a partir de 12 anos já pode fazer. Nossa, Você precisa saber, sabendo ler, já dá conta de fazer a partir dos 12 anos. E é assim, até os 80. E as perguntas são muito extensas. Quanto tempo demora hoje para fazer uma análise de perfil comportamental? Você tem essa ideia? Muito rápido. Você recebe um questionário online, a gente envia um link para aquela pessoa que vai ser analisada. Ela responde aí em 5 minutos. Se ela se conhecer muito bem, ela responde em 5 minutos por aí. Se ela não se conhece muito bem, ela vai levar um tempinho um pouco maior. O perfil comportamental, a análise, começa perguntando como você se vê. E depois, como você acredita que os outros te veem. Porque nem sempre como eu me vejo é como as pessoas dizem para mim que me veem. É porque a pessoa falar para você, não, você é uma pessoa legal, você trabalha bem. Às vezes pode ser verdade e às vezes pode ser uma inverdade, né? E como lidar com isso? Como que como você disse, se a pessoa se conhecer, você acha que hoje a maioria das pessoas conhece as habilidades que tem, ela tem aquela facilidade de fazer uma introspecção, olhar para dentro dela, buscar o eu dela para poder assim buscar uma melhora no dia a dia dela? A maioria das pessoas não se conhece bem. Elas ou não conhecem bem as suas potencialidades. Os dois pontos são complexos. Se eu não conheço todas as minhas potencialidades, alguém pode chegar para mim e falar, tentar me convencer de que eu não sou aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho de bom. E se eu não conheço as minhas dificuldades ou os meus pontos a desenvolver, eu não vou conseguir desenvolver, porque eu não sei que eu preciso desenvolver. Então, a gente precisa sempre olhar para a gente e ficar atento àquilo que as pessoas dizem. As pessoas disseram isso, será que é mesmo? Vou fazer uma autoanálise, eu vou olhar mais, prestar mais atenção no meu comportamento. Então, é muito importante que a gente se conheça, mas a maioria das pessoas não se conhece. E a análise de perfil comportamental te possibilita isso. Vai falar tanto dos teus pontos a desenvolver, como dos seus pontos fortes. Tá, e você tem assim algum caso de sucesso que aí você fazendo essa análise de perfil comportamental, a hora que a pessoa se descobriu, ela te deu um feedback, depois que eu fiquei mais atento, né, que eu fiz a análise do meu perfil comportamental, eu consegui mudar as minhas atitudes e consegui ser uma pessoa melhor. Já aconteceu isso? Já. Tem ficha que cai. A pessoa olha assim, nossa, meu Deus do céu, eu não sabia. E sabe que agora olhando, realmente é isso? Nossa, eu preciso de fato melhorar. Isso acontece.
bastante. A pessoa passa a se conhecer melhor, né, Renata? Passa. A pessoa começa a se conhecer, a prestar mais atenção como ela age, como ela reage. E sabe o que eu acho mais interessante? É que a pessoa também começa a respeitar seus próprios limites, sabe? A gente precisa melhorar, claro, se desenvolver. Tá, eu tenho isso aqui que é o meu limite. Eu posso melhorar, mas agora eu já sei que isso é o meu limite, eu sei por que é o meu limite, e eu vou buscar melhorar, mas eu vou respeitar enquanto isso não acontece. Porque as pessoas sofrem porque querem dar aquilo que elas não têm. E elas se sentem incompetentes. E não é isso. É porque ela não consegue naquele momento. Naquele momento, ela não tem aquela competência desenvolvida. Não é que ela não é capaz, é que naquele momento ela não tem a competência desenvolvida ou ela não está num cargo, né, que favoreça aquilo que ela já tem desenvolvido. E também, ela às vezes precisa, por exemplo, é uma pessoa que tem um perfil mais analista, né? Ela é mais analista, ela precisa de mais detalhes, mas o líder dela não dá detalhes. Fala assim, faz isso. Ela fica perdida. Ela precisa, ela necessita para ela poder desenvolver. Então, ela acaba se sentindo incompetente, porque não consegue, mas não é isso, é porque ela precisa de mais detalhes. E o seu líder não deu tantos detalhes. Aí fica um líder sabotador. Sim, e às vezes não é nem porque quer, porque não sabe mesmo que ele precisa, ele achar que aquela pessoa é lerda. Desculpa a expressão, né? Ah, é lerda demais, pensa demais, age de medo, mas é porque é o perfil da pessoa. Ele é assim. Então, ou eu respeito isso, se ele precisa de mais tempo, então eu vou pedir para ele um tempo maior. Se ele precisa de mais detalhes, eu sou um líder, eu me coloquei nessa posição, eu estou liderando, eu preciso entender que, como líder, aquela pessoa precisa de mais detalhes. Então, eu vou dar mais detalhes para ela. E tá tudo bem, e ninguém vai morrer. Só que as pessoas hoje vivem estressadas, elas muita pressão, não sabem lidar direito com a pressão, né? A pressão em cadeia. Vem lá de cima, o líder chega aqui, aí pede para o colaborador urgência. Mas só que aquele colaborador, para quem ele pediu, é um colaborador que tem dificuldade de fazer as coisas sem muita organização. Ele precisa organizar todos os detalhes. E aí, tá, para quem que eu vou pedir isso? É rápido? É urgente? Eu vou pedir para aquele executor, que ele vai me entregar, né? Mas eu preciso que demore mais, mas que venha também com mais detalhes. Eu vou pedir para o analista. Então, as pessoas não se conhecem, a liderança não conhece o perfil dos seus liderados, e aí cria um mal-estar, as pessoas ficam infelizes na empresa, não tem aquele tato para lidar com as pessoas. Às vezes não é nem porque não quer, porque não conhece, não sabe que é assim. Ah, ele é experiente, foi gerente financeiro, não sei quanto tempo, ele sabe. A realidade em que ele foi gerente financeiro é uma realidade diferente de onde ele está agora. Não é porque ele foi gerente financeiro que não é um Ctrl-C, Ctrl-V, gente. A pessoa sai de uma empresa, gerente financeiro vai ser a mesma coisa na outra. Não, tem o clima organizacional, tem o fit cultural, tem tudo isso que precisa ser visto. Tem o líder, o diretor, né? Geralmente quem lidera o gerente é o diretor. Sim. Você acha que, assim, muitas pessoas acabam não tendo essa visão, porque ela fica muito na zona de conforto? Aqui tá bom, tá bom aqui, porque se a empresa aqui não me quiser, eu tenho certeza que a outra vai me querer, só que a pessoa continua no mesmo cargo, não procura evoluir, crescer. Muita gente acabou essa história de você ficar 20 anos, 10 anos no mesmo cargo. Você ficou 2 anos lá, você não está vendo para onde crescer. Lógico que você não vai sair pedindo as contas e tchau. Não é bem assim. Mas você já começa a procurar uma outra possibilidade de trabalho, em que você vai ser mais feliz, em que você vai ter mais oportunidade de crescimento. Eu não sei como é aí, mas aqui
pessoal tem muito aquela questão, eu vou perder os meus direitos, não vou pedir conta que eu perco os meus direitos. Aí eu falo, gente, vocês não vão perder, só se perde o que tem. Sim. Se você está com desejo de sair e você encontrou uma outra colocação, vá em paz, vá ser feliz lá. A pessoa Você fica, não está perdendo a pessoa fica, direito ao trabalho. a pessoa fica com esse medo e acaba não progredindo, ficando numa empresa, ele fica infeliz e acaba gerando também, assim, não, o resultado dele fica muito aquém do que a empresa precisa, né? Sim, muito, muito, porque ele não está feliz ali, ele não está conseguindo mais produzir, ele não aguenta mais o que ele faz, ele não aguenta mais o chefe, ele não aguenta mais a equipe, fica um suportando o outro, todo mundo fingindo que está tudo bem, ou às vezes nem finge, né? Não vou dar as contas, se ele quiser que peça. Não vou pedir, se ele quiser que me dê, Fica uma briga de ego, né? briga de ego. Então, se você não está feliz, começa a buscar uma outra colocação. É o mais assertivo a fazer, o mais honesto. Da mesma forma, é o empresário. Se você perceber uma pessoa que não está produzindo na sua empresa, primeira coisa, faça uma reflexão. Eu estou realmente fazendo tudo para que essa pessoa produza? Eu estou valorizando esse profissional? Eu estou dando a ele todas as formações possíveis, treinamentos, tudo. Até a questão de ferramentas de trabalho. Eu estou fornecendo as ferramentas adequadas? Essa pessoa, ela tem condições de me atender de fato? Ela tem a expertise? Ela tem experiência? Ela tem conhecimento? Primeiro faz uma análise. Contratação errada também traz muitos problemas. Tá, eu fiz essa análise, eu preciso mudar isso. Então, você vai investir na pessoa? Primeiro passo, vamos investir na pessoa. Não, vou investir, vou treinar, vou reorientar, vou mudar minha postura como líder, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você fez tudo o que você podia, você está com a consciência tranquila, então você pode sim buscar um outro profissional que te traga melhores resultados e ajudar essa pessoa numa recolocação também. É isso Não que eu é ia só perguntar, tchau. isso que eu ia perguntar para você agora, né? É de você trazer um novo colaborador, mas ajudar aquele colaborador que está deixando a sua empresa a se recolocar no mercado de trabalho, que é muito importante, porque muitas pessoas não estão preparadas para isso, né, Renato? Não. E isso, assim, te falo que pouquíssimas empresas fazem isso. De ajudar aquele colaborador que ela está desligando a encontrar uma outra recolocação. Pouquíssimas empresas fazem isso. Na minha região mesmo, eu acho que se eu conhecer uma ou duas, estou sendo bem generosa, né? Poucas. Então, o fato da empresa se conhecer e do profissional também se conhecer é muito importante. Às vezes a empresa, não vou fazer descrição não de cargo, que isso é besteira. Eu não vou fazer uma descrição de procedimentos, que isso é bobagem. Não, tá? Todo mundo sabe que precisa fazer. Será que sabe? Será que sabe mesmo? Então, eu já tive essa surpresa. Estou lá fazendo a descrição de procedimento, junto com as pessoas, estamos apresentando praticamente. É fulano que é responsável? Não, eu pensei que fosse tal pessoa. Olha só, estão há anos fazendo de um jeito. Eu achava que a responsabilidade, exemplo, né? Eu achava que a responsabilidade era minha, porque só eu que fazia, mas na verdade a responsabilidade era do outro. Mas eu acabei fazendo tantas vezes que todo mundo pensava que a responsabilidade era minha, mas não era. Então, assim, é importante que as pessoas conheçam o que os outros fazem, quais são as suas atribuições dentro daquele setor, para trabalhar de uma forma harmoniosa, feliz, leve. O trabalho precisa trazer alegria, não precisa ser um peso. Não precisa ser um peso para o empresário, não precisa ser um peso para o profissional. Não, a gente tem que ser feliz no ambiente profissional, a gente tem que ser feliz onde a gente está. Nós estamos aqui neste mundo para sermos felizes. Legal, legal, muito interessante mesmo. Uma boa reflexão para os empresários aí que estão nos acompanhando agora aqui nesse segundo bloco do programa Revista Empresários Entrevista, né? Fazer uma reflexão também. Será que eu estou
né, sendo um bom empresário, sendo um bom gestor, será que eu estou tratando a minha equipe da forma que eles merecem? Às vezes, quando eu identifico algum problema, eu tenho aquela capacidade de convidar aquele colaborador para vir até a minha sala, conversar comigo, porque às vezes a pessoa está com algum problema particular e ela não tem a chance de chegar de pedir ajuda, né, Renata? Sim, ela nem vê. Às vezes é um problema de saúde, ela não vê essa abertura. Tem eu estava estudando esses dias algo chamado presenteísmo, né? Acho que é essa a expressão. A pessoa fica naquele lugar, ela está doente, mas ela não pede uma licença para cuidar da saúde, ela não coloca um atestado para ir no médico, ela vai adoecendo, 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 até o momento que o corpo vai sucumbir, ela não consegue mais. E ela faz isso por quê? Medo de perder o emprego, ela não se sente segura naquele lugar, ela acha que se ela colocar um atestado para fazer uma consulta, né, colocar por qualquer coisa, mas realmente ela precisa. Ela acha que ela vai ser demitida no outro dia, né? E aí ela faz hora extra sem necessidade, para dar uma falsa impressão de produtividade. Então, isso é muito sério. Então, não são só números que importam dentro de uma empresa. As pessoas importam. E quem traz os números são as pessoas. Quem traz o resultado são as pessoas. Como eu trato as pessoas que trazem o resultado para a minha empresa? Legal, E eu não legal. estou falando só de respeito, dizer bom dia, boa tarde, boa noite, não gritar, não fazer, não ter nenhum comportamento de assédio moral, não é só isso, isso é sua obrigação. Mas as outras coisas, eu proporciono um clima agradável. Tem empresário que ele cria competitividade, uma competitividade negativa dentro da própria empresa. Ele faz de uma forma que um colaborador começa a ficar inimigo do outro, sabe? Porque eu pedi para esse, mas eu também pedi para esse. Quem fizer primeiro, sabe aquela história? Eu já vi isso acontecer. Pedir para as duas pessoas a mesma coisa, só para ver quem entregar primeiro. Isso é uma Nossa. falta de respeito, E ele, às vezes, inconscientemente ou conscientemente, ele está vendo que ele está gerando um atrito e esse atrito vai contaminar toda a equipe, né? Mas vamos falar sobre isso no próximo bloco, porque agora vamos falar para mais um intervalo do programa Revista Empresários Entrevista. O programa está passando rapidinho. Quando nós trazemos assim, um tema muito interessante e uma pessoa que sabe discorrer desse tema com maestria, como a Renata está fazendo hoje aqui, é muito interessante. O tempo passa que a gente nem percebe. Vamos para mais um breve intervalo do programa Revista Empresários Entrevistas e voltamos já já. Até breve. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que o paciente chegasse e tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela.
A revista Empresários, no formato digital, está presente em mais de 30 países, destacando o que há de mais importante no mundo empresarial. Voltamos. E lembrando você, nosso web telespectador, que quer apoiar aqui o programa Revista Empresários Entrevista, pode mandar, tá, a sugestão falando que você quer ser um apoiador do programa, divulgar a sua marca, os seus produtos aqui no nosso programa. Você pode mandar uma mensagem para o DDD 13 98811 3113. 13 98811 3113, que a nossa produção vai entrar em contato com você. Nós temos aqui várias sugestões para que você seja um apoiador e para os nossos web telespectadores, né, possam saber aí dos seus produtos, seus serviços, comprar a ideia também e ser um apoiador, né, e comprar, né, comprar a ideia e trazer você para a empresa dele também. Acho que é muito importante, tá joia? Nós chegamos de norte a sul, de leste a oeste, em todos os cantos do Brasil, né? E você pode acompanhar toda sexta-feira, das 20 às 21 horas, o programa Revista Empresários Entrevista. E uma coisa interessante, eu sempre falo, né? Ele termina antes da novela Pantanal. Então dá tempo de você assistir o nosso programa, se conectar, ter boas informações e depois assistir o Pantanal, ver lá o que a Juma está aprontando, o que o Zé Leôncio está aprontando, ver o velho do Rio lá e se divertir pra caramba. Antes, boa informação que nós trazemos aqui toda sexta-feira, das 20 às 21 horas, tá ok? Renata, tem uma pergunta aqui do Kleber. Ele é de Belo Horizonte, novamente, o pessoal de Belo Horizonte participando muito aqui do programa e mandou a seguinte pergunta: como utilizar a análise de perfil comportamental no processo de seleção de profissionais para a minha empresa? Certo. Geralmente, o processo de recrutamento e seleção, ele começa aí com, lógico, atrás de currículos, aí vem a dinâmica, né? Tem outras estratégias, mas vamos pegar a clássica. A entrevista, né? Tem várias estratégias para você realizar uma boa entrevista. E a análise de perfil comportamental, ela vem para dar uma validação. Quando você tem a possibilidade de fazer, no final, ela valida ou não aquilo que você percebeu. Ele vai dizer assim, olha, contrate, lógico, não com essas palavras, né? Mas todo perfil vai dizer assim, olha, legal, contrata, está dentro do perfil da vaga. Ou você pode ter uma bela surpresa e perceber que aquela pessoa não é a pessoa mais indicada para você contratar naquele momento. Por quê? Porque dentro da análise de perfil comportamental, a gente conhece alguns índices, como energia, como a autoestima, como a pessoa está se aprovando naquele momento, se ela se conhece o suficiente, o que o mundo, né, o que o ambiente está pedindo daquela pessoa, o perfil dela versus o que o momento de vida dela está pedindo, né? Então você começa a perceber se realmente é a melhor contratação a ser feita, porque você tem mais detalhes que na entrevista ele não vai falar. Aí você pergunta na entrevista, fale um pouco sobre como você organiza a sua rotina de trabalho. A pessoa não vai dizer que é bagunceiro, né? Com certeza, com certeza. Ela nunca vai falar do ponto negativo dela, né? Não, vai dizer que é perfeccionista. Então, assim, aí ela vai falar, olha, eu não sou muito organizado, não, olha, eu sou um lento para entregar as coisas, porque eu sou muito detalhista. Ele não vai falar isso. Ele não vai falar, né? Então, o que vai te dizer? Perfil, análise de perfil. O disco vai te mostrar se aquela pessoa é uma pessoa mais detalhista, tem um perfil um pouco mais analista, e não vamos contratar não, porque o líder dela é executor, e a gente já tentou fazer com que ele entendesse esse negócio e ele não entende. Então, não vamos contratar não vai dar certo. Então, eu preciso olhar não só para o perfil isolado daquela pessoa, mas também para o perfil da equipe.
do líder e da equipe. Esse líder tem condições de lidar com um analista, ele tendo um perfil executor? Dentro desse ambiente que a pessoa vai trabalhar, é um ambiente extremamente descontraído, barulho, conversa, sabe aquele setor que está todo mundo falando o tempo todo? Geralmente é revista, né? São os comunicadores ali falando, e toca telefone, e entra um, e entra outro, todo mundo tem acesso à sala. Aí o analista, meu Deus, como é que eu vou me concentrar aqui? Então, a análise de perfil vai ajudar, não. Então, e também em relação ao que eu falei um pouco antes, sobre a própria descrição do cargo. Você precisa, naquele momento, para aquele cargo, um perfil mais comunicador. Tem que fazer uma leitura diferenciada, né, Renata? Sim, porque tem coisa que eu não vou falar. A pessoa não vai dizer. E às vezes ela não vai dizer nem porque não quer, mas porque ela não se conhece, ou ela se conhece, mas não consegue verbalizar algumas coisas sobre a forma como ela trabalha. Né? Ela vai dizer assim, olha, não, tudo bem, se não me elogiar, eu fico numa boa. Só que se ele não for elogiado, ele não vai ficar numa boa. Por exemplo, o comunicador adora ser elogiado publicamente. Você não elogia o comunicador publicamente, de vez em quando, pelos bons resultados dele, ele vai se desmotivar. Se você não der liberdade de ação, né, para um executor, por exemplo, ele vai se desmotivar. Se você amarra muitas ações, ele vai se desmotivar. Então, eu dou um exemplo muito clássico, né, o vendedor externo. O vendedor externo, ele não gosta de rotina. Verdade. Ele detesta a rotina. Então, se for uma empresa, né, que precisa de um vendedor externo, precisa se conformar, né, ou tentar desenvolver isso naqueles profissionais, que existe uma rotina, que ele tem que inserir as informações do sistema, que ele tem que se organizar para inserir tudo certinho. Não é só lá, fechou com o cliente, que legal, dei resultado. Não, porque tem vários outros processos que ele precisa respeitar. Então, se eu conheço... E outra coisa, eu sou comunicador e fulano é comunicador, mas não são pessoas iguais. Os índices vão ser diferentes, né? O estilo de liderança também pode diferenciar, a roda de competências que aparece na análise de perfil comportamental também não vai ser a mesma. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, nós não somos iguais. Graças a Deus, eu sempre falo isso. Com certeza, com certeza. Graças a Deus, nós somos diferentes, não, o mundo seria muito chato. Nós somos diferentes, mas podemos ter algumas habilidades que assim, eu tenho uma habilidade, a pessoa do meu lado tem outra habilidade. Nós nos conectamos, pode dar um jogo legal, né, Renata? Sim, com certeza, com certeza. Se você coloca um perfil muito nivelado, para algum setor pode ser muito bacana, né? Um monte de analista. Nesse setor só trabalha analista e planejador. Para alguns setores é legal, para outros setores você precisa ter um planejador aqui, um comunicador ali, né? Um analista ali, né? Um vai ajudando o outro naquilo que eu não estou tão... Não, você atende, você na reunião, você que vai falar, porque você é comunicador, né? Tá aqui o relatório, né? A gente conseguiu reunir as informações, o analista fazendo ali, pensando até naquele 1 milímetro da apresentação, 0,3 para ele. Se você falar que é 0,35, ele vai sofrer com esse negócio. Né? É que a gente fala cada um no seu quadrado, né, Renata? Sim. Então, assim, as pessoas podem se ajudar. E eu posso aprender também convivendo. Porque nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para melhorar. Nós não estamos aqui para terminar o nosso ciclo de vida da forma como a gente começou, né? A gente pode... Essa é a ideia. É melhorar, evoluir, sermos felizes. Eu tenho um perfil X, eu sofro porque eu queria ser um pouco diferente. Você busca mentoria para você se desenvolver, né? Busque ajuda, você vai se desenvolver. Esteja aberto a esse desenvolvimento.
Legal. Tem uma outra pergunta aqui do José Carlos, aqui de Santos. Ele perguntou aqui, qual a importância do match ou meet entre os perfis? Muito legal essa pergunta. Era um pouco do que a gente estava falando agora há pouco, né? Você tem um setor que tem... A maioria das pessoas tem um perfil comunicador, né? A maioria das pessoas. Comunicador, executor. Comunicador, executor. E você não fez análise de perfil comportamental. E aí você coloca essa pessoa que é bem analista nesse setor. Pode até pertencer ao mesmo setor, mas será que precisa ficar na mesma sala, por exemplo? Por quê? Porque ele não vai lidar muito bem com aquele monte de gente falando perto dele, ele não vai conseguir se concentrar. Ele precisa de silêncio, ele precisa de mais tempo, ele é uma pessoa mais detalhista, né? E aquelas pessoas são muito rápidas, tudo é muito rápido, tudo é para ontem, falam demais. Para ele, fala demais, né? Não estou dizendo que o comunicador fala demais. Fala muito, conversa muito, tem uma relação muito próxima uns com os outros, e o analista é mais reservado, é mais na dele. Então, até que ponto vai ser positivo? Então, precisa analisar se é interessante. Não, mas eu preciso de um analista nesse setor. Eu preciso para fazer tal coisa, uma série de relatórios que requer muitos detalhes, alguns lançamentos que ele tem que ser muito preciso, né? Então, é interessante? Agora verifica, você vai colocar na mesma sala. Será que vai dar certo? Vai dar briga, né? Com certeza vai dar briga. Pode ser que não dê muito certo, né? Ou você contrata um comunicador que não é extremamente alto, né? Alguns índices dele. Então, você vai nivelando um pouquinho. Legal. Renata, tem uma notícia para te dar. Passou Sim. rápido, não passou? Nossa, voou. Então, Renata, para as pessoas que querem te encontrar nas redes sociais, contratar a sua empresa, como faz? Nós temos o nosso telefone, WhatsApp, DDD 99, número 981669773. E o nosso Instagram, que é o @libertasconsultoria. @libertasconsultoria. De novo, só para o pessoal escrever, porque às vezes não deu tempo, né? O telefone é 99... DDD 99 e o número 981669773. Legal. E Renata, o Instagram é o @libertasconsultoria. Instagram, @libertasconsultoria. Bom, vamos chegando ao final de mais um programa Revista Empresários Entrevista. Gostaria de agradecer a presença da Renata, que com muito garbo e elegância, né, ela conseguiu aí responder as perguntas, passar mais informações para os nossos web telespectadores. Renata, muito obrigado mesmo, gratidão a você. Um abraço apertado no meu amigo Marcos Gonçalves, né, amigo de infância que promoveu esse encontro nosso, agora eu e a Renata aqui, trazendo ela para passar mais informações para você que está do outro lado aí, acompanhando, né, de norte a sul, de leste a oeste, no exterior também. Agradeço você no exterior que tem acompanhado e tem dado um feedback muito importante para que nós possamos trazer pessoas que venham agregar valor no programa Revista Empresários Entrevista. Renata, mais uma vez, muito obrigado, gratidão, espero que em breve você volte trazendo novas informações e logo eu estarei aí visitando vocês, tomando um cafezinho aí. Gratidão, eu que agradeço pelo convite, estou muito feliz, foi ótimo, eu amo contribuir, conte sempre comigo, estou aqui à disposição e venha tomar esse café. Ok, Renata, muito obrigado a você que acompanhou o programa Revista Empresários Entrevista. Até a semana que vem, gratidão, tchau, fiquem com Deus.